E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar de dois contratinhos muito tranquilos aqui, o contrato de locação e depósito, tá? Lembrando para vocês, nossa última aula essa semana, então a nossa aula vai ser no dia 12 de maio, tá? Na semana seguinte, dia 19 de maio, a gente tem o nosso trabalho, que vocês vão responder as perguntinhas, vocês vão postar até o dia 20, beleza? Para que eu possa corrigir e já mandar para vocês logo em sequência, tá bom? Vamos lá. Então, hoje, rápido, locação e depósito, tá bom? Vamos lá. Locação vai estar disciplinada ali no artigo 565 ou 578 do Código Civil. A gente está falando aqui do contrato, uma das partes ela se obriga a ceder a outra por prazo determinado ou não, uso e o gozo de um bem infungível, mediante recebimento de uma retribuição, uma prestação chamada aluguel. Tá? Cuida-se de uma das espécies de empréstimo, só que oneroso, tá bom? Coisa infungível. Vamos lá. Nessa situação, a gente tem a seguinte hipótese aqui muito clara. Se eu estou falando de empréstimo, eu posso ter o mútuo e o comodato, lembrando. Sendo que o comodato é empréstimo de coisa fungível, lembra do ovo ou do dinheiro, tá? Pode ser gratuito ou oneroso. O comodato é o empréstimo de coisa infungível, é a mesma coisa. Peguei esta caneta emprestada, tenho que devolver esta caneta emprestada, tá? Só que o comodato ele é gratuito, porque se ele fosse pago seria tcharam, locação, tá bom? Então a locação de fato é isso. Uma das partes se obriga a entregar a outra, tá, um bem por prazo determinado ou não, não importa. O uso e o gozo de um bem infungível vai ser pago por isso, tá bom? Chamado aluguel, tá? As partes são de um lado o locador, aquele que é dono, que entrega a coisa, que cede a coisa, e o outro otário, locatário, é quem tem o direito de receber e vai pagar por isso, tá? A gente vai analisar nessa ocasião aqui as hipóteses das obrigações do locador, as obrigações do locatário, né? Obrigação do locador, entregar a coisa, tá? Obrigação do locatário, pagar pela retribuição, cuidar da coisa, devolver, enfim, tudo a gente vai tratar dessas questões todas. A revisão e a resolução em caso de deterioração superveniente da coisa. Inclusive, esse artigo tem sido utilizado agora, nessas circunstâncias aí de Covid. Alienação da coisa locada. A coisa locada pode ser alienada? Pode. O novo adquirente, ele é obrigado a respeitar o contrato de aluguel? Depende, a gente vai tratar disso. Como é que é feita a utilização da coisa? Deve ser feita com as conformidades, de acordo com a conformidade que a coisa se presta, né? Realização de benfeitorias também. Se foi feito benfeitorias pelo locatário no imóvel, por exemplo, como é que fica essa história, como é que se ele tem direito de indenização, se não tem direito de indenização. Lembrando que a gente tem uma súmula da STJ que vai falar a respeito disso. Tá? Outra questão importante no contrato de locação são a garantia, né? De regra, a gente vai ter as garantias e, como comum, um contrato de fiança, um contrato acessório. A resilição da locação, denúncia, tá? A resilição, a gente sabe muito bem, a extinção do contrato por vontade de uma das partes. A gente pode ter denúncia vazia, trataremos disso. A extinção natural da locação, quando termina o prazo. Se o indivíduo falecer, se mantém ou se extingue, vamos analisar isso também. A mesma coisa, no caso de divórcio, separação, dissolução de união estável do locatário, tá? Locatário, e aí o cônjuge, o companheiro, o ex-cônjuge, o ex-companheiro fica, não fica? E também essas questões de cessão, sublocação e o comodato do objeto da locação, se pode, que situação que pode, daí por diante, tá? E por fim, a caracterização jurídica do contrato de locação. Depois a gente vai passar a ver o contrato de depósito, gente. O contrato de depósito está disciplinado no meio de 627 e 652, contrato por meio do qual um dos contratantes recebe do outro coisa móvel fungível para guardar, até que seja solicitada a restituição. Tá? Está lá no artigo 627. Então, o que eu tenho?
eu tenho este bem, um bem muito legal, que você aperta, ele faz luzinha, ó, viu? Oh, que maneira. Aí você coloca no celular assim e tira selfie. Olha que lindo, ó. Fico mais bonito ainda iluminado, impressionante. Eu vou guardar isso com uma pessoa, tá? Quem que são as partes? Depositante e depositário. Eu deposito, o depositário vai guardar ali. O contrato de depósito, gente, ele é de duas espécies. Ele pode ser voluntário ou necessário, ok? Qual é a diferença deles ali? O voluntário, o próprio nome já diz, ele é voluntário, ato de vontade. Eu vou lá e deposito. Por exemplo, quando eu coloco um carro num estacionamento, depósito, contrato de depósito, tá? Poderia parar na rua, poderia parar em qualquer estacionamento, eu escolho aquele estacionamento e coloco lá, tá bom? Voluntário. Já o depósito necessário, opa, necessário, não é? Eu não tenho essa voluntariedade, então ele já é um pouquinho diferente. O depósito voluntário se presume gratuito, de regra, o voluntário é gratuito, mas poderá ser oneroso, será oneroso quando tiver cláusula expressa, nesse sentido, ou se é resultado de uma atividade negocial, por exemplo, estacionamento, né? Ou ainda, se o depositário praticar por profissão. Existe uma profissão, gente, tá? O depositário, você pode manter galpões para guardar as coisas, enfim, tá bom? O depósito necessário, por sua vez, é oneroso. O outro depósito é oneroso. Voluntário, tá? Obrigação e responsabilidade do depositário, aquela plaquinha bonitinha que a gente coloca no estacionamento lá, né, que a gente vê, né? Qualquer dano ao veículo não é de responsabilidade do estacionamento. Porra nenhuma, sabe disso. Alienação da coisa depositária pelo herdeiro do depositário. Deixei guardado um bem muito valioso para mim. Deixei guardado, tá lá guardadinho. E aí, o que acontece? Olha que bonitinho olhando para vocês, gente. E aí eu deixei bem guardado. O depositário falece. O filho do depositário chega lá, vê a minivaca lindinha, fala: eu quero para mim essa minivaca, vende a minivaca. E aí, como é que funciona? Como é que se dá a extinção do depósito? E a outra questão, a vedação do uso da coisa pelo depósito celebrado com terceiro, tá? E vamos falando do depósito irregular, que tem uma questãozinha que é referente ao mútuo. Depósito necessário, gente, por outro lado, é aquele depósito obrigatório, tá? Eu tenho 4 características. Depósito legal, que é instituído por lei em razão de uma necessidade pública. O depósito miserável é também, né, nesse sentido, mas ele é decorrente de calamidades e tal, tá? Então, nesses casos, esse depósito miserável, nome horroroso, né? As pessoas com enchente, enfim, precisam de um local para guardar essas coisas, para protegê-las. O depósito essencial, o depósito hoteleiro, anexo, mesma coisa, é o depósito de bagagem do hóspede que fica no hotel, do passageiro que leva isso aquilo para o ônibus, tá bom? E, por fim, o depósito judicial é aquele depositado por ordem do juiz, que ele vai ficar, o bem fica guardado em determinado procedimento judicial. Por fim, caracterização jurídica deles. Falaremos tudo isso minuciosamente na nossa aula. Se você perdeu a aula, acho bom ler um cadinho, porque o material está todo aí, isso cai na prova. Muito bom para vocês. Até a próxima, gente.